nós vamos para a nossa primeira retomada de conteúdo de geografia. Então, peguem a apostila na página 176 e vamos acompanhando. A prof vai colocar aqui a nossa apostila digital, que é bem importante, que todo mundo entre no Avasai para poder ter isso, certo? Então, vamos lá. Acredito que todos já estejam me vendo. Então, a prof agora vai colocar a apostila. Então, nós começamos lá com os limites territoriais, certo? Então, assim, aqui nesse capítulo a gente vai estudar as fronteiras. A gente também vai compreender que não podemos usar a palavra fronteira e limite como se tivesse o mesmo significado. Então, nós vamos vendo isso no decorrer. Revermos, na verdade, porque a gente já viu, certo? Então, assim, qual a diferença entre fronteiras e limites? Antes da gente começar a estudar, a gente tem que entender o significado das palavras limite e fronteira. A maioria das pessoas costuma usar os termos fronteira e limite como se fosse a mesma coisa, mas não é, gente. A verdade é que esses dois termos, eles não podem ser tratados como sinônimos, como iguais, certo? Então, vamos lá. Limites. Os limites são linhas imaginárias que servem para delimitar países, estados e municípios. Essas linhas aparecem nos mapas que são trabalhados na geografia. Observe as linhas entre os estados no mapa do Brasil. Então, olha só. Nós temos aqui o mapa do Brasil. Todas essas linhas aqui, ó, que a prof está riscando, que tem no mapa, certo? São os limites. Então, aqui todos os limites, ó, de um estado com outro, certo? Então, tudo isso daqui são limites, ó, certo? Todas as outras linhas que aparecem, tá? Então, para a gente entender bem. Então, ó, observe o mapa a seguir que representa o território brasileiro. Então, tá aqui o nosso mapa, certo? Nós já fizemos essas atividades, nós também já corrigimos. Aí, existem diferentes tipos de limites, que são classificados como naturais ou artificiais. Então, os limites naturais são os limites usados para delimitar o fim e o início de uma área e que não foram criados pelo ser humano. Exemplos, rios, mares e montanhas. Então, assim, nós temos alguns limites de território que são formados por rios. Por rios, assim, que se eu passar esse rio, eu estou já em outra cidade. Existem. Certo? Foi aquele rio que está aqui, é um estado, do outro lado do rio é outro estado. Nós temos um bom exemplo disso nas nossas praias do litoral, certo? Então, assim, nós temos ali em Matinhos uma rocha muito grande que a gente pode subir, a gente lá de cima consegue ver a praia, e quando a gente atravessa essa rocha para o outro lado, nós estamos na praia de Caiobá. Então, esse é um limite natural, certo? Não foi feito risco, nada. É simplesmente um limite natural. E os limites artificiais são limites que foram criados pelo ser humano e que também servem para indicar o fim e o início de uma área. Exemplo, ruas, pontes, muros, cercas e linhas artificiais. Então, quando a gente atravessa um rio que diz ponte sobre o rio Fardinho, vamos dizer assim, vou dar esse exemplo. Aquele rio Fardinho que está embaixo da ponte é um limite que está acabando aquele estado e que nós estamos entrando num outro estado. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito simples que eu dei em sala de aula. Eu moro no Santa Cândida, certo? Pertinho da minha casa é Colombo. O que separa Curitiba, que é onde eu moro, e Colombo? Uma ponte. A gente atravessou uma ponte, já é lá Colombo, certo? Então, esta ponte, na verdade, ela não é uma ponte com rio, com nada. Ela simplesmente foi feita um suporte ao lado.
onde mostra que ali está acabando Curitiba e que nós já entramos em Colombo. Toda esta ponte foi feita através dos homens, os homens que construíram. Então, isso é um limite artificial. As fronteiras. As fronteiras são regiões ou faixas geográficas que ficam ao longo dos limites entre um território e outro. Geralmente, o termo fronteira é usado para se referir a uma região que fica entre um país e o outro país. A imagem mostra o local da tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Então, nós temos essa placa existe, que é o marco das três fronteiras. Essa placa colocada no marco das três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. E nós temos aqui a vista de cima da tríplice fronteira, certo? Então, olha só, nós temos o Brasil, o Paraguai é aqui, e aqui é a Argentina. O que separa eles? Um rio, olha lá, certo? É um rio que separa. Então, esta é a fronteira, porque é um país aqui, outro país aqui e outro país aqui. Então, quando é de país, a gente usa fronteira. Limite é dentro do nosso próprio país, certo? Então, vamos lá. Diferentemente do limite, a fronteira não é uma linha imaginária ou algo fixo. Além de estar relacionada à história política de cada país, ela é também uma área de interação entre as populações que ali vivem. Podemos exemplificar pensando da seguinte forma. Na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o limite é o rio, e as fronteiras são representadas pelas cidades. Cidade del Leste, que é o Paraguai, Foz do Iguaçu, que é Brasil, e Porto Iguaçu, que é Argentina. Certo? Então, ali, ó, o limite é o rio, e a fronteira são representadas pelas cidades. Fronteiras entre o Brasil e os outros países. Primeiro é importante a gente entender que, apesar do limite e a fronteira não terem o mesmo significado, ambos os termos têm uma relação muito forte. O limite faz parte da fronteira, assim como a fronteira está diretamente ligado ao limite. Observe o exemplo a seguir. Então, assim, nós sabemos que Bolívia é um outro país. Então, ela faz limite com o Brasil, porque olha a linha imaginária aqui, ó. Olha a linha imaginária aqui, certo? Do limite, o que separa Brasil de Bolívia. Só que por Bolívia ser um outro país, ele também faz fronteira com o Brasil, certo? Então, Bolívia, ela faz a fronteira com o Brasil e tem o limite com o Brasil também. Neste exemplo, temos o Brasil e a Bolívia. Vamos analisar a fronteira entre ambos. Em vermelho está a linha que representa o limite, e em verde, as áreas que representam a fronteira entre esses países. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos as fronteiras e os limites do Brasil que foram delimitados. Certo? Então, nós temos o Peru. Então, já está aqui toda a historinha. Nós já vimos isso, já estudamos. Então, é bom vocês lerem novamente, certo? Quem quiser marcar com marca-texto, pode marcar, porque é importante, certo? Vamos indo. Ó, continuamos aqui. E aqui embaixo nós temos os exercícios, as fronteiras brasileiras. Então, tá aqui cada uma desses países, certo? Com a distância que eles têm de cada um. Então, nós já fizemos todos esses exercícios também, já corrigimos. Então, assim, o território brasileiro possui 16.885 quilômetros de fronteira terrestre, né? Então, por terra. E 7.367 quilômetros de fronteira marítima com o Oceano Atlântico. Então, é pelo mar. Ou seja, são fronteiras muito grandes, muito mesmo. Como será que o Brasil faz para controlar e proteger suas fronteiras? Não é um processo fácil. Os órgãos brasileiros encarregados desses trabalhos são o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Eles possuem soldados vigiando as fronteiras
permanentemente, para impedir que pessoas entrem no nosso território brasileiro sem permissão, e também para que não ocorra um contrabando de mercadorias, certo? Então, isso é sempre, todo dia, nós temos isso, certo? Os soldados sempre vigiando. Quando a gente vai para o Paraguai, eu já expliquei, nós temos uma ponte muito grande do Paraguai e o Brasil. Lá no Paraguai, as pessoas são chamadas de muambeira, porque elas vão comprar produtos muito mais baratos no Paraguai, para trazer para cá, né, para Curitiba, para São Paulo, para trazer para o nosso país, para vender esses produtos bem mais caro. Então, elas ganham dinheiro por esses produtos. E nós temos lá, nesta ponte, soldados vigiando, que controlam a quantidade de mercadorias que eles trazem. Então, quando eles trazem mercadorias escondidas, é chamado de contrabando, certo? Então, tá lá, ó, contrabando refere-se à importação de mercadorias estrangeiras sem os pagamentos devidos dos impostos, porque as pessoas precisam pagar pelas mercadorias que elas compram. Então, quando elas não pagam o que passa do limite, é contrabando. Tipos de fronteiras no Brasil. A partir de agora, conheceremos com detalhes os diferentes tipos de fronteiras que existem: a terrestre, a fluvial e a marítima. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A fronteira fluvial, ela é delimitada por meio de rios. Dos 10 países que fazem fronteira com o Brasil, 8 apresentam parte da sua fronteira como fluvial. Então, Guiana, Colômbia, Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França, certo? Peru, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. Todos esses territórios, eles fazem fronteira fluvial, certo? Aqui está o Arroio do Chuí, que é uma parte da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Esse é um exemplo de fronteira fluvial. Então, tá aqui, ó, o rio, certo? Delimitando um território do outro. A fronteira terrestre. A fronteira terrestre é delimitada por estradas, ruas, ferrovias, entre outros. Apenas Venezuela e Suriname apresentam exclusivamente esse tipo de fronteira. Então, são fronteiras, ó, como a fronteira entre Brasil e Venezuela. São ruas, estradas, ferrovias, certo? Aqui é a fronteira. Passou daqui, tá na Venezuela. Por isso que tem as bandeiras, ó. A bandeira daqui representa que aqui ainda é Brasil. Passou de lá, já é Venezuela. Fronteira marítima. Fronteira marítima no Brasil é delimitada pelo Oceano Atlântico. Como você já observou no mapa da página anterior, o Brasil possui 7.367 quilômetros de fronteira marítima. Então, aqui está a praia de Itapuã, em Salvador, lá na Bahia. Essa praia faz parte do litoral brasileiro, onde temos a fronteira com o Oceano Atlântico. E aqui nós temos a mão na massa, que são exercícios que nós já fizemos e também já corrigimos, certo? Então, assim, lição de casa. A lição de casa, que eu não passei essa lição, eu iria passar, mas tá aqui. A lição de casa, então, certo? Ela está na página 185 da apostila de geografia, e nós vamos responder essas perguntas no caderno. Certo, gente? Então, nós ficamos por aqui e voltaremos numa próxima aula de geografia. Se cuidem. Beijos da Prof.